Precisamos da nossa terra. Digo povo que abandona, digo povo que avançarei. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Esses cantos, esses gritos, são um grito de socorro, é um grito de clamor, é um grito de eu estou querendo sobreviver. Povo brasileiro, povo do Brasil, me ouçam. Escutem o povo originário dessa terra que um dia receberam vocês. Escutem nós, lutem com nós. Vocês que eu sei que tem pessoas com sangue indígena, lutem com nós. Os afro-brasileiros, lutem com nós. Porque nós só queremos sobreviver, nós só queremos viver nesses pedacinhos de terra. É uma conquista, né? Não é um privilégio, não, né? É uma conquista, né? Derramou sangue antes de ser aprovada a Constituição Federal, né? Raoni, qual a sua proposta para a Constituinte? Ele tem que ajudar ainda índio, como nosso dona da terra. Então, o bateneiro, o garimpo, bandeirantes estão querendo acabar nosso mato, estão querendo acabar bicho também. Então, eu não quero branco vai acabar nosso índio mais. Eu não quero branco vai matar mais nosso índio. É pra lá. Eu quero entrar agora, qualquer maneira. Aí, aqui, ó, porque eles correm a porta. Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A visita dos índios foi promovida pela Coordenação Nacional da Campanha Povos Indígenas na Constituinte. Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desses reconhecimentos, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. A Constituinte, ela foi resultado de uma mobilização da sociedade brasileira toda, profunda. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história, digamos assim, republicana, né, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. A Constituinte foi muito interessante porque nós tivemos que debater em todo o território nacional com as lideranças indígenas de que era preciso garantir os nossos direitos. Membros da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias foram até a aldeia Gorotiri, na reserva dos Caiapós, no sul do Pará. Eles foram verificar como vivem os índios e ouvir as reivindicações deles. Deputado, aqui é o nosso área, aqui quer fazer dele, quer tomar aqui. Eu saí pequena, né, da aldeia junto com o pai e a mãe, né? Foram 3, 4 dias de viagem de ônibus, né? Vindo, né, para Brasília. Uma mobilização muito grande que vieram todos, né? Uma de canoa, né, a pé para poder chegar e participar dessa luta, né? E se você olhar a memória da Constituinte, você vai ver que teve uma presença muito forte mesmo
de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso e criavam um estranhamento muito grande, o pessoal entrando aqui só com seus adornos, né, em alguns casos sem a calça e a camisa, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Primeira vez que eu entrei na política, mexer com política aqui no Congresso, eu fui falar com o Ulisses Guimarães. Eu era jovem, tinha muitos manifestantes aqui dentro. Tinham índios tupiniquins, a gente não conhecia, né? Então, primeira vez que eu encontrei com os outros indígenas é aqui dentro do Congresso. E outro problema é com relação às áreas indígenas, que elas não foram revisadas, ao contrário, diminuiu-se o número de índios e aumentaram-se as áreas indígenas, coincidentemente, no quintal das multinacionais. Isso me preocupa sobremaneira. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. Nós fizemos o protocolo dessa emenda, entregamos 45 mil assinaturas aqui. O Congresso vai ter que votar essa emenda, vai ter que debater essa emenda, que chama para os pontos fundamentais, que é a demarcação dos territórios indígenas, o reconhecimento da tradição, da cultura e dos direitos históricos do povo indígena, assegurando o usufruto dos recursos naturais existentes nessas terras como condição para a economia interna das comunidades indígenas, para o projeto de futuro dos povos indígenas. E os índios querem que o plenário da Constituinte altere 2 artigos. Um deles porque tira os direitos dos índios em elevado estágio de aculturação, sem especificar o que seja este estágio. O outro artigo considera os índios incapazes. Quando o próprio presidente da FUNAI forja esse discurso do índio aculturado, ele, na verdade, estava dando munição para os nossos inimigos aqui dentro do Congresso, no debate da Constituinte, para separar, dar tratamento diferenciado para aqueles povos indígenas que já tinham reconhecimento dos símbolos nacionais, tipo a bandeira do Brasil, falavam alguma coisa de português, tinham um contato, sei lá, desde a década de 50, 60 com a sociedade brasileira. A ideia deles é que essa parte da nossa população não teria direito sequer à demarcação dos seus territórios, porque eles não eram mais índios, né? E sobre esses territórios poderia incidir a atividade garimpeira, mineradora, as colônias agrícolas, a colonização direta em cima desses territórios. Pessoa que saiu não é culturado coisa nenhuma, porque a gente tem obrigado a aprender a português. Então, quem preparou isso, o presidente da FUNAI, ele está querendo exterminar o índio tutorado. Então, para poder diminuir o número do índio está na aldeia. Ou diminuir também a terra indígena. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver,
têm condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Ele foi um dos melhores articuladores políticos da União das Nações Indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na Constituinte pintou o rosto. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Pintados de preto em sinal de protesto, 50 índios, caiapós e tchuca-ramães dançaram hoje no Salão Verde da Câmara dos Deputados a dança da guerra. Nós não marcando a nossa presença, talvez ia fazer uma lei que ia prejudicar nós. Com 497 votos favoráveis, a vitória foi motivo de festa para os índios. Quando foi votado, com muita emoção, nós subimos aqui no palanque para dançar. Foi muito emocionante, porque foi uma honra para nós, para o povo indígena, quando o governo reconheceu o nosso direito como primeiro habitante da terra. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Porque para nós, índio, né, para nós caiuá, a palavra, né, é sagrado. Só que para não índio, não é assim, tem que ser no papel, né? Acreditam no papel. Teve lideranças, caciques, né, que lutaram, né, para poder ter essa forma de vida escrita no papel, né, e ser respeitado no papel. E para isso, então, tinha que estar na Constituição Federal, né, que é a lei, né, do Brasil. Mesmo com o estranhamento daquela época, com a dificuldade deles entenderem o que os índios estavam trazendo de novidade, eu acho que o Congresso era mais respeitoso com a presença dos povos indígenas. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília
como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Não, tá nem bem mais como ele. Tá nem mais como ele vai imaginar, tá nem. Nekam ai bili yugri ai te me eu ficar América ngonya ao mo bagai magin tá nem. Que era em 5 anos era para demarcar as terras, passaram e nós não tivemos um resultado, né, positivo. Pelo contrário, né, nós tivemos despejo e mais despejo. Dia 16 de outubro de 2001, né, falou para nós que ia ter festa lá, né, que era para fazer a xixa. Só que mentiram para nós. Né? Quando nós se reunimos todo, né, sem nada, né, pensar de briga e tal, foram descendo, né, carro preto, né, descendo o despejo, né, descendo. E nós vimos, chegaram pistoleiro, polícia civil, né, e caçambas, né, caminhão grande, e pegaram nós, né, pegaram assim, né, pegando aqui e jogando nós lá dentro. As crianças pequenas, então, foram pegadas aqui ou aqui, né? E jogando também, alguns quebrou o braço, né? Aquela visão, eu acho que... Eu não sei se é trauma, mas nunca vai sumir de mim. E aí nós fomos jogados nas caçambas, fomos jogados umas 200 quilômetros de nossa terra na beira da estrada. Nós ficamos lá 2001, 2002, a DENIT, Departamento Nacional de Trânsito, falou que nós estávamos incomodando na beira da estrada. O que a gente fez? O pai falou, cacique Marcos Verão, filha, povo, vamos voltar para nossa terra Taquara. Quando voltamos lá, achamos vários pistoleiros. Pegaram meu pai, né? O cacique Marcos Verão. Eles pegaram e fizeram ele se ajoelhar, depois veio com um sapatão grande e chutaram na boca, chutaram na cabeça, chutaram e depois eles saíam de lá e vinham com tudo e pulava em cima dele. Ele tentou levantar umas 3 vezes, aí ele falou para ele, a briga não é com vocês. E depois ele falou, olhou assim pro mato, ele sabia onde eu estava escondido, ele falou, a luta vai continuar, não vamos desistir. Agora a terra é nossa. Essa terra é nossa porque nós estamos demarcando a nossa terra com o nosso próprio sangue. Não chora por mim. Nós somos um povo forte, ele falou. E aí eles se juntaram, todo mundo em cima, bateram. Foram várias violências muito ruins que fizeram com as mulheres e que a gente não vai esquecer. Isso não foi há 500 anos. Está acontecendo hoje, agora, com o povo Kaiá-Guarani. Isso não está acontecendo só na terra de Taquara, em todo o Mato Grosso do Sul. Essa casa é nossa. Estamos aqui para reafirmar isso. Essa casa é a casa do povo. E nós podemos entrar aqui e sair a hora que nós bem precisarmos ou entendermos de chegar. E a gente conseguiu uma audiência pública aqui com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Indígenas e naquele momento os próprios deputados já estavam aqui se organizando para instalar a comissão especial para dar o parecer sobre a PEC 215. E essa casa, ela está passando pela falta de ética e de moral. Os interesses colocados aqui têm sido resultado dos assassinatos e invasão de terra lá dentro dos nossos territórios. É inaceitável que a bancada ruralista continue mandando no Brasil. O massacre continua e este governo está nos dando um recado. Não há espaço para os povos indígenas dentro desse governo. Dentro desse projeto de nação do Estado brasileiro, não há espaço para os povos indígenas. Está bem claro para nós que o que está acontecendo nesse momento é uma sentença de morte.
o presidente vai vir, esse mesmo recado tem que ser entregue nas mãos do presidente. Se não for tomada uma providência por essa casa, nós, populações indígenas, vamos começar a tomar as nossas providências. E nós, povos indígenas, não vamos permitir que uma minoria da sociedade brasileira, que esses ruralistas, que esses grandes empresários, seja maior do que nossos povos, seja maior do que nossos territórios. Nós vamos lutar até o fim. Enquanto essas portarias, essa PEC não for revogada, nós não vamos nos retirar dessa casa, que é a casa do povo. Eu quero aqui esclarecer, de maneira muito transparente, que todas as PECs, todas que aqui já chegaram, estão chegando, chegam todo dia, nós temos o dever de instalar as comissões especiais para apreciá-las. O que eu posso fazer é logo mais agora, daqui a 10 minutos, vamos me reunir com os líderes de todos os partidos, deputados que aqui estão, e vou pedir a eles que não designem ainda os seus representantes para compor enquanto não construímos um acordo. Tentaram, de certa forma, matar a gente do cansaço, né? Na audiência pública que teve aqui na casa, a gente ficou quase 6 horas esperando o posicionamento da mesa diretora da casa. Então não tinha como ser diferente. Se não revogar, diga ao povo que avance! Peça segurança. Essa moda pega! Presidente, eu falei, presidente! A suspensa a sessão. A suspensa a sessão. Eu disse! Não respeito mais nada! Aqui, olha aí, ó! Não há violência! Não havendo condições para prosseguir a sessão, está encerrada a sessão e solicito a segurança que possa nos dar condição. Imperiosa presença do presidente, imperiosa presença do presidente Henrique Eduardo Alves em plenário. Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, povo brasileiro, quero dizer a esta casa e ao Brasil que o respeito a este plenário é inegociável. Este plenário aqui é o espaço mais democrático que o povo brasileiro pode encontrar. Com autoridade de quem? Obedecendo o regimento e cumprindo o seu dever. Criou uma comissão especial, pois é com esta responsabilidade de quem fez esse ato e assume, eu quero convidar as lideranças indígenas para exatamente num prazo de 10 minutos, e respeitosamente, esvaziado este plenário, devolvido, portanto, a sua ordem e respeito, na presidência da Câmara, nós reiniciarmos um diálogo para que possamos encontrar uma alternativa. E, enquanto isto, está encerrada a sessão. Muito obrigado.
Vou parar não. Vou passar por favor. As lideranças tomaram essa decisão de fazer mais um ato para que chamasse mais atenção dos parlamentares e principalmente do presidente. Foi quando houve um momento de a gente ocupar, né? Nós não invadimos, nós ocupamos o plenário da casa. Eles falam que aquilo foi muito constrangedor para a casa, porque diz que aqui esse plenário é inviolável, né? Assim que os deputados dizem. Só que para a gente, né? E nós dissemos isso para ele, que inviolável deve ser os nossos direitos, né? Esse sim é que não pode ser discutido sem a nossa participação ou sem que a gente tenha conhecimento, né? Ato da Presidência. Em aditamento ao ato da Presidência de 17 de abril de 2013, que cria o grupo de trabalho destinado a debater a questão das terras indígenas, esta Presidência resolve incluir na composição do colegiado representantes dos povos indígenas a serem indicados pelo grupo supracitado. Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, 17 de abril. Esse grupo de trabalho ainda é fruto da ocupação que a gente fez no Congresso Nacional. A gente conseguiu barrar o avanço da PEC 215 e conseguiu criar esse diálogo com o Congresso Nacional através desse grupo de trabalho. Declaro aberta a audiência pública destinada a debater a constitucionalidade da PEC 215 de 2000. O Congresso Nacional aprova ou rejeita. Se rejeitar, volta para corrigir imperfeições que hajam. Qual é a vantagem dessa questão? Num Estado de Direito, o Congresso Nacional tem um papel fundamental, representa a população, representa a comunidade indígena, representa o povo em geral. Segundo os dados do livro Partido da Terra, dentro desse Congresso Nacional, 20 deputados detêm mais de 600 mil hectares de terras. O senhor não acha que seria interessante a gente fazer uma demarcação dessas terras? Ou seja, não é muita terra para pouco deputado? São 3 pontos básicos que, a meu ver, deixam mais do que evidente a inconstitucionalidade da PEC 215. Primeiro, esta ofensa à separação de poderes, quando coloca o Congresso como parte do processo de demarcação. Depois, quando só torna inalienável depois de confirmada a demarcação, quando a Constituição já diz que é inalienável. Ninguém pode vender aquilo que é do índio, é dele definitivo. A demarcação é muito importante para a gente saber aonde termina a área indígena, mas o direito dos índios não depende da demarcação. Os índios já têm o direito. O nosso direito, conforme foi falado, né, é o direito originário, não o direito de 100 anos, de 200 anos, não. O nosso direito é milenar sobre essa terra, sobre esse território brasileiro. E se fosse para estar reivindicando, não era só um pedacinho de terra ali de 10 hectares, de 1000 hectares, não. Né? Se fosse para estar reivindicando pelo direito mesmo, era o Estado brasileiro todinho. Se a gente entregar as terras indígenas às mãos do Congresso Nacional, essas terras vão passar para as mãos do agronegócio e, com isso, nós estamos destruindo totalmente o meio ambiente do Brasil. Os índios não são donos das terras, eles têm o direito ao usufruto e as terras são de todos nós, da união de todos os brasileiros. E eles cuidam dessas terras por nós. Porque os povos indígenas estão intimamente ligados à questão da terra. A terra para nós é muito mais do que mercadoria. A terra para nós é muito mais do que um pequeno pedaço de terra negociável. Nós temos uma relação muito próxima, espiritual, com a terra, com nossos ancestrais. Nós não negociamos, né, direitos, nós não negociamos direitos territoriais, porque a terra para nós, ela representa a nossa vida. Né? E é por isso que nós estamos lutando. A terra é mãe. E mãe não se vende, mãe não se negocia. Mãe se cuida, mãe se defende, mãe se protege. Hoje nós
temos em reivindicação 38 terras indígenas, né? Que tem alguns na beira da estrada esperando, tem outros que já estão dentro, né? Num cantinho como nós, né? E enquanto isso, né, já morreram 253 líderes indígenas, Kaiowá-Guarani, nesse mandato, né? Nesse mandato desse governo aí, né? Do Lula e Dilma morreram 253 líderes indígenas. Líderes, né? Então, e o Lula não é uma pessoa que não sabia de nossa história, Rodrigo. Ele sabia de nossa história. Ele sentou do lado do meu pai. A gente andou no ônibus fazer campanha com ele, para ele. Nesse governo, nós perdemos mais lideranças do que na própria ditadura militar. Os territórios indígenas estão sendo impedidos pelos grandes fazendeiros para não serem demarcados, né? Então, eu vejo isso com muita tristeza. Nesse país nós temos mais boi que tem valor do que um homem, que deveria ser contrário. Esse país é muito ruim para os povos indígenas. Aqui, Congresso Nacional é uma cobra grande. A cobra grande estão aqui, querendo engolir todo mundo. E já está engolindo nós. Ele já está a boca mordida no nosso corpo, na floresta. Está engolindo devagar. Aqui é a cobra grande que chama lahara. Lahara, uma barriga grande, olho de lua, querendo pegar tudo que a riqueza da terra. Não tá nervoso não, rapaz. A dificuldade do grupo de trabalho entrar aqui dentro é enorme, né? Inclusive de respeito, acho que vocês viram lá, com segurança a gente se identificando, dizendo que tem uma audiência marcada às 11h30 com a presidência da casa, e eles proibindo a gente de entrar. Então, tanto que eu não queria entrar mais, queria voltar e esperar o presidente tomar alguma medida ou eu mesmo entrar, né, com o processo de danos morais, porque isso é absurdo. Vamos lá, vem cá pessoal, vamos entrar. Segue aí. Vamos lá, aqui. O nosso grupo, para emitir um relatório, nós ainda temos um número considerável de requerimentos, tanto dos parlamentares quanto dos indígenas, né? Para a partir daí a gente fazer, de fato, o relatório do grupo do entendimento que a gente tem da PEC 215. Lamentamos também a ausência da bancada ruralista, daqueles que representam a bancada e que passam nas comissões, às vezes só falam de passagem, não participam efetivamente da discussão, para que a gente de fato possa chegar. Acredito que esse GT poderia ser mais proveitoso no sentido de prorrogar a existência dele, porque nunca se houve um diálogo mais aberto, um diálogo mais aproximado com essas casas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A oportunidade foi essa, conseguimos incidir bastante, conseguimos desenvolver um trabalho, na verdade, que muitos deputados acompanhavam o movimento indígena, mas não sabiam mais de forma incisiva como se porta o movimento indígena, como o movimento indígena pensa. Então nós conseguimos trazer um pouco da essência do que é ser índio, um pouco do movimento indígena para dentro dessa casa. Pintamos um pouco essas paredes de urucum, que estava faltando.
Presidentes do Grupo de Trabalho reiteraram inúmeras vezes ser contrários à proposição da PEC 215 e a instalação da comissão especial destinada a analisá-la. E nesse grupo, de fato, a gente esperava que a gente pudesse discutir, né, debater todos esses problemas. E aí, assim, lamentavelmente, foi se afunilando com um foco maior na PEC 215. Manobras articuladas, sempre nesse sentido de violar direitos ou de restringir direitos. Né? E aí o Congresso está muito forte em cima disso e o movimento realmente precisa se mobilizar cada vez mais, né? Porque a gente sabe também que a força do movimento indígena consegue, às vezes, minimizar um pouco ou amortizar, né, essas intenções do Congresso. Né? Apresento a minha indignação junto ao presidente da Casa devido a essa forma nada democrática que acaba finalizando um trabalho do GT que se sente prejudicado pela falta de tempo na análise do relatório final. O grupo de trabalho aqui se manifestando contrário à PEC 215 e se o presidente da Câmara insistir em instalar essa comissão, nós vamos parar esse país. Os povos indígenas não vão deixar essa PEC 215 aí de graça. Você foi o Então está entregue aí o relatório. Eu tinha um compromisso, não vou negar. Nessa hora acho que a verdade é o melhor caminho. Eu tinha um compromisso sim de instalar hoje a 215 em virtude da demora da comissão de não concluir seu trabalho. Mas em razão disso eu vou assumir o ônus de procurar os russos, né, do PNAD, e explicar que diante dessa entrega aqui eu preciso de alguns dias para um exame aprofundado, responsável da matéria. Então, mais alguns dias nós teremos para examinar essa proposta. Eu assumo essa responsabilidade e obrigado pelo Senhor presidente, não, eu queria só complementar dizendo, né, que o resultado do trabalho, né, desses 4 meses e que nós não queremos pedir ao senhor que o senhor seja bom, queremos que o senhor seja justo. Já que nós vivemos, senhor presidente, e não nego ao senhor, daqui para o fim do ano nós teremos aí mais 2 grandes mobilizações indígenas em Brasília. Grande negociação de peleia. Presidente da casa também recebeu, mas vereador deve receber. Oi, Barbosa. São 31, tá? Eu estou acompanhando. 10 já vai no gabinete. Oi? Beleza? Pode chegar aqui. E vocês deixam também. Ótimo. Valeu.
ouvir. E com que? A melhor, e com que? E é, me não cerveja já hoje com que comer. E mais que? Câmara para cá, tá minha mãe cabelha, come cabelha, mari cabelha, mo, a mogue, e não me ama cabelha, barba mesmo fugarai para mim, barba mesmo fugarai para mim. Me ita jua, baron, câmara comer. Mana, ngô cái kia, ngô bây giờ kia nhiều, ô thế, mấy cháu chú gà đi phun nó gà đi ba, ai thế à, ta nè. Obrigado, Hilda. Vou falar. Me papenya jual jamu ya punu kume, aben wala boy ne, onyut katat me banyo me kaju kata kumanyo me bengo kreate areng nyu kube ate areng me bengo kre ni nyamre ipan ye me akaju kit yue me kanika me mum pan moya kame nyo puka ambin mum ane kube mo amne kawajat ket waina pui pazenteru puka kapra kume kanja kame ate me makure ya mo me nyo puka wai me makube Ahata aunwe romna ayute piononi awa wiha we wa matayara awa wiha wa sesawite wa mopayarani ahata wa simroni ahata wa brere semrani anesi asima wa pipa yara wa ba ane uosi wa ya watere manyaniera anesi Vocês brancos nunca fez esse problema para entrega do documento fora. Nunca Mas nós fez. entendemos, Mas nós podia estar atendido como vocês igual, lá dentro. Atender a liderança, Cacique Raoni, outras lideranças, outro entendia do Brasil. Nós fizemos o comprometimento de os parlamentares que trabalham com o arquivamento da PEC 215, nós vamos fazer um ato aqui e vamos queimar a PEC 215 aqui na porta. Num ato. Faremos isso. Nós faremos isso. Nós faremos isso. Porque regimentalmente, na lei da Câmara, ela tem que ir para o arquivamento. Indo para o arquivamento, nós traremos essa PEC aqui e queimaremos num ato simbólico com todas as nações indígenas.
Mana geja baik kabenyar wiye wiye kamama geja me aite market kati mo barang kaji me wa pro me baju juga ne me baju ye moya tôi mày nghỉ mấy khu cả mà cô mới à tới mà nghỉ nó cũng sẽ coi về đây thế cũng để cho cái nào tí nhưng cũng sẽ coi về đây ý cái nào no nhà này ông anh này cái gia ba ở đâu bây giờ nhà như phải cái to ai thế ông nhà về dùng mà rồi nó cái gia ai thế ông phụ nữ vậy thế nhà ở đâu bồi Do Curus estiveram na Câmara nesta terça-feira e se mostraram indignados com a decisão de instalar a comissão especial sobre a PEC 215. A comissão especial é formada principalmente por deputados ligados ao agronegócio, mas já foi alvo da insatisfação dos indígenas. Álvaro, essa imagem aqui do meu rosto pintado de genipapo, ela encerra uma intervenção de menos de 10 minutos que eu fiz na Assembleia Nacional Constituinte para defender o capítulo dos direitos indígenas na nossa Constituição. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. A direito do índio só vai viver, vai usar o arco que usava antigamente. Hoje não é mais aquele tempo. Hoje e nós queremos poder. Hoje e nós queremos a ministério. E nós queremos o índio seja esse presidente da FUNAI. O único índio que está falando hoje, o único deputado está falando hoje. Se tiver menos, mais 50 jurunas, os jurunas já tinham mudado a Brasil. A história do Brasil está andando para trás, porque nos últimos 30 anos a gente não conseguiu trazer mais ninguém para cá. Para cá vieram palhaços, para cá vieram trambiqueiros de todas as ordens, mas não vieram os povos indígenas. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Fazendo essa avaliação de 30 anos assim, seguidos, né? O antes da Constituição, que era lutar pela garantia, o depois da Constituição, se lutar pelo cumprimento e agora se lutar para não perder, né? Pela permanência desse direito. A nossa guerra não é lá fora, ela é aqui dentro. Quando alguém dá um tiro no índio Kaiowá-Guarani, lá fora, ele foi mandado daqui de dentro. Ele foi disparado de um desses gabinetes aqui, que não deixa demarcar as terras, que não deixa regulamentar os recursos e os meios de implementar uma política de desenvolvimento adequado para os nossos territórios. Eles continuam parados aqui com o Estatuto das Sociedades Indígenas, né, com o projeto parado aqui. Enquanto eles estiverem sentados em cima dessa legislação, eles vão ser responsáveis pelo que está acontecendo nas nossas terras quando alguém morre. Para nós não é nenhuma honra morrer por tiro. Eu prefiro me enforcar. Porque não é honra nenhuma, não, levar tiro de pistoleiro por trás ainda. Não é honra não, Rodrigo. Porque nós não vamos estar vivos. Eu sei que nós não vamos. Eles estão atirando. Eu sou a pessoa que está marcado também. Porque eles estão atrás de mim, Rodrigo. Mas eu não vou recuar, não. Nós estamos sendo realmente dizimados, né? Genocídio mesmo. Mas eu gostaria, né? Que aqueles que vissem, né? Aqueles que ouviram, né, a nossa história, né? Façam o papel falar, né? Faz a câmera falar vocês, né? Façam que essas pessoas que estão governando o nosso país, porque nós também somos cidadão brasileiro, né? Nós somos originários dessa terra, né? Então nós estamos lutando, né? O nosso grito, o grito do povo hoje, né? É pela vida, né? Terra, justiça e demarcação, né?
Senhora Presidente, demata a nossa fé. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Ô demata, nós estamos em pé de guerra. Senhora Presidente, demata a nossa fé. Senhora Presidente. Yobo mana ibubu, Yobo mana ibubu, mana ibubu buta, iskawa shunkayawa ikayawa ikiki.